Bom, gente, vamos aprender o Z então dos Jesus. Essa primeira matéria ela não é em vão na sequência de módulos desse ano. De fato, a palavra cristologia, né, vem, a etimologia da palavra vem dessa primeira raiz que é Christos, né, e depois a palavra logos. Então, Christos e logos é ensino, estudo, né? Então, é o estudo sobre a pessoa de Cristo. A palavra Cristo significa o enviado. Em outros termos, o ungido, mas a palavra o enviado é talvez o termo mais próximo daquilo que a palavra Cristo representa. Então, no estudo de cristologia, nós vamos estudar a pessoa de Jesus. E quando a gente faz um estudo da pessoa de Jesus, nós temos que lembrar de que nós estamos falando de um ser que, ao mesmo tempo, possuía todos os atributos humanos, né? Ele tinha um corpo, ele tinha mãos e pés, suava, ele tinha dores, paixões, sentimentos, como qualquer um de nós, mas ao mesmo tempo ele também tinha todos os atributos divinos. Então, quando nós falamos do Cristo, nós estamos falando de um personagem que não viveu há 2000 anos atrás, no Oriente Médio, nas circunvizinhanças de Jerusalém. Nós estamos falando de cristologia de um ser que, segundo a perspectiva cristã, é um ser que estava com Deus na criação do mundo, que encarnou em Jesus Cristo há 2000 anos atrás, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, que está soberano à destra de Deus, né, sobre a sua igreja, e que no escatom, no final das coisas, ele estará para resgatar os seus e transformar a criação de novo num lugar onde Deus governa plenamente. Então, quando a gente fala de cristologia, nós não estamos falando que nós vamos estudar do ano 0 ao ano 33 o que aconteceu nesse período histórico, porque senão poderíamos chamar de Jesusologia, né? Que foi o nome da pessoa física, da encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Nós vamos estudar o Cristo, e o Cristo é uma coisa mais ampla. O Cristo é de eternidade a eternidade, e nós temos de eternidade a eternidade um lapso de tempo em qual ele descende do céu, ele vem dos céus e se manifesta a nós. Mas esse Cristo, por isso que até o nome Cristo, o enviado, vai trazer à tona, e nós vamos falar um pouquinho disso hoje, vai trazer à tona justamente esse olhar. E eu queria que vocês começassem o estudo desse módulo, é um dos mais importantes do estudo de teologia, justamente com esse olhar. Nós não estamos só analisando quais foram as obras de Jesus, por onde ele andou, com quem que ele falou, quais foram a natureza dos milagres que ele operou, embora tudo isso faça parte. Nosso olhar ele é mais amplo. Veja que interessante. Alguns sinais do Novo Testamento nos esclarecem a respeito dessa perspectiva mais ampla a respeito de Jesus. Primeiro, quando o profeta João Batista está preso, ele pede para os discípulos que vão visitar que lhe façam uma pergunta a Jesus. Qual foi essa pergunta? Quem lembra aqui?
ele é o que haveria de vir, ou nós devemos esperar um outro? A pergunta de João Batista é: ele é o enviado de Deus? Ou nós devemos ainda esperar aquele que está prometido? Interessante, a pergunta de João Batista faz todo o sentido. Há uma segunda grande pergunta também, uma segunda grande narrativa da Bíblia, que é a de Mateus capítulo, acho que é 19, 16, ou 16, acho que é 16, 19, que é quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele é. Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus estava querendo saber, né, como é que estava o network dele, quantas curtidas tinha no Facebook, etc, tal, né, tinha comentários. Ele queria saber qual era a opinião das pessoas a seu respeito. 16? Começa no 13, né? E a resposta do Pedro, acho que está lá no 18, 19, né, pastor? Tu és o Cristo. Ou seja, os discípulos começam a dizer: olha, tem gente aí que diz que você é o Elias, tem gente aí que diz que você é um dos grandes profetas. Aí Jesus cerca a pergunta e diz: mas e vocês? Quem dizem? O que vocês acham que eu sou? Jesus estava perguntando para as pessoas que estavam andando com ele qual era o olhar dessas pessoas a respeito dele mesmo, quem eles tinham entendido que ele era. E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer: tu és o enviado. Então, na mesma linha de João Batista, Jesus vai responder dizendo: olha, não foi nem carne nem sangue que te disse isso, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Então, veja que João Batista, que é, vamos dizer, o precursor de Jesus, faz essa pergunta. Pedro, ou seja, a igreja inicia o início da igreja começa exatamente com essa resposta de Pedro. Pedro é o primeiro que entendeu quem Jesus era. E por isso ele foi o líder da igreja. Ele foi o primeiro que teve essa... E ele diz: olha, Pedro, nem é mérito teu, quem te disse aí foi Deus. Mas o que é mais interessante ainda é o fato do que Jesus mesmo diz a respeito de quem ele era. E teve uma narrativa, eu não lembro agora, eu sou ruim desse negócio de passagem, que livro, tá, irmãos, capítulo e tal, mas é a passagem em que Jesus, a primeira manifestação pública de Jesus. Jesus está numa sinagoga, certo? E pedem, ele está aos 30 anos, provavelmente, que era o início da fase adulta para um judeu homem. E então eles perguntam quem deveria ler o livro, né? E naquele dia Jesus foi escolhido para ler o livro, e ele abre o livro de Isaías, o rolo, capítulo 61, disse: eu vim para trazer vista aos cegos, trazer liberdade aos cativos, etc, 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 etc. E a igreja estava uma benção, todo mundo, né? Aleluia, glória a Deus. Até que ele disse, e essa palavra se cumpriu hoje. É Lucas 4. Lucas 4, obrigado. E aí o pau fechou, o barraco caiu, queriam matar Jesus, ele saiu fugido, porque tentavam matar ele. Mas quando Jesus diz, olha, aquela promessa de Isaías a respeito do Messias se cumpriu hoje. Ele estava dizendo, eu sou o enviado. Eu sou então o Cristo. Ou seja, o personagem Jesus histórico, né, que viveu no Oriente Médio, etc., é um personagem que está dentro desse escopo de estudo da cristologia. Agora, a cristologia é muito mais ampla que isso. Porque nós estamos falando de alguém que havia sido prometido milênios antes dele. Profecias a respeito
desse homem especificamente, aonde você vai nascer. Miqueias 5:3. Tu, Belém Efrata, de ti nascerá aquele que será rei em Israel, etc. Ele será rei sobre as nações, a cidade onde ele ia nascer. Como ele ia morrer, de que forma ele ia subsistir na face da terra, como ia ser sua morte, que as suas vestes seriam distribuídas, que ele ressuscitaria no terceiro dia, que 3 dias antes ele ia ser separado para ser escrutinado, e que nenhum defeito encontrariam nele, e que ele não traria resposta nenhuma a essa escrutinação, essa vergonha toda. Tudo isso, ou seja, ele foi um personagem que é uma biografia que foi escrita antes dele aparecer. As biografias só se fazem quando a pessoa está viva ou depois que ela morre, mas a biografia dele foi descrita antes que ele viesse. E quando ele vem, tudo aquilo que se esperava do enviado de Deus se fez presente, tudo se cumpriu naquela pessoa exatamente como predito, não só por um grupo de pessoas, mas por pessoas completamente diferentes, de cidades e países diferentes, em épocas diferentes, dizendo a mesma coisa sobre uma pessoa que viria e ele seria o enviado de Deus ao mundo. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Então é dessa pessoa que a gente está falando. E aí essa pessoa resolve chegar aqui e de vez em quando ele manda o mar ficar quieto, né? Caminha por cima das águas. Ele faz algumas coisas desse tipo, assim, tipo, mar, dá um tempo aí, te aquieta. Então alguém na qual a força da natureza se submete, alguém a qual sinais miraculosos também fossem atribuídos, né, a ele. Enfim, várias coisas fantásticas. Então, o que é o estudo da Cristologia, irmãos? O estudo da Cristologia, na verdade, é o estudo da Trindade, de certa forma. Porque nós analisamos tudo isso. Esse Deus maravilhoso, que é um Deus comunhão, não é um Deus solitário, é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que, então, nós conhecemos pela sua encarnação e a sua revelação. O que é mais interessante é, nós aqui que viemos de diversas vertentes evangélicas, cristãs, católicas, etc., a gente dá uma ênfase exacerbada à cruz de Cristo, ao momento da cruz, da crucificação, etc, etc. Como se a cruz fosse o exemplo máximo do cristianismo. A cruz não existe se não houvesse a queda, né? Só existe cruz porque houve queda. E só houve queda porque houve criação. Então, na verdade, a cruz ela é um elemento fundamental da história do cristianismo, mas nós temos a criação, queda, encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão, e depois nós temos o retorno de Cristo. Tudo isso faz parte de uma história, de um plano de Deus que nos foi revelado através das Escrituras. Então, nós temos, dentro da Cristologia, então vamos lá, nós temos a criação. Colossenses inteirinho vai falar sobre isso. E ele estava com Deus antes da fundação do mundo, e nada do que foi feito se fez sem ele. Ou seja, então, se nós vamos falar de Cristologia, nós não estamos falando só de crucificação, temos que falar de criação. E aí depois nós temos que falar de um outro momento que foi a queda. Que também não dá para falar sobre cristianismo sem queda, porque sem queda não tem pecado. Então não tem dor, não tem morte, sem queda não tem ruga, porque ninguém envelhece sem a queda, né? Sem a queda ninguém envelheceu. Cabelo branco, essas coisas, pastor Neemias, não tinha nada disso. Teria maldade. Teria maldade, exatamente. A queda, ela é um elemento da natureza humana pós esse evento. Então a queda
depois da queda existe todo o Antigo Testamento, profetizando a respeito do Messias. Não só a respeito do Messias, profetizando sobre a vinda do Espírito, como o pastor nos orou aqui no início. Ezequiel 37, e o Espírito virá sobre vocês, arrancará de vocês o coração de pedra, porá em vocês um coração de carne, os filhos o converterão aos pais, etc. Uma promessa do Espírito. Ou seja, nós temos todo o Antigo, e aí vem aquilo que nós conhecemos como a encarnação. Certo? É um outro evento da cristologia. Depois nós temos, então, a crucificação, ou morte. Aí nós temos, então, a ressurreição. Aí nós temos a ascensão. E por último nós temos a segunda vinda, vamos assim dizer. Não sei como é que a gente pode chamar aqui. Então nós temos um evento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 eventos fazem a linha histórica, ou a perspectiva histórica de tudo que o cristianismo já falou. Desde os programas de sábado de manhã, da TV, tudo que você já ouviu sobre pregação, que foi de cristianismo, está dentro dessa linha histórica aqui. Tudo isso. Então quando a gente fala de cristologia, se você for falar sobre Cristo em Colossenses, você vai falar sobre Cristo na criação. O senhorio dele sobre toda a natureza, etc, etc. Se você for falar sobre Cristo nos Evangelhos, você vai estar falando da encarnação, crucificação e ressurreição, basicamente. Se você for falar de Cristo em Apocalipse, você vai estar falando sobre segunda vinda, a esperança, etc. Exatamente. Então, depende da perspectiva, a cristologia pode levar você a estudar a pessoa de Cristo em vários momentos diferentes, que estão em torno desses 4 momentos. Pastor, no Antigo, aparentemente não tem Cristo, mas na verdade tem tudo de Cristo. O livro de Levítico aponta para Cristo. Exatamente. É a prefiguração de tudo isso, Na verdade, o Antigo veio fazendo... pastor, o pastor não conta isso para ninguém. Desliga o gravador. Mas o Antigo vem fazendo nas coxas o que o Novo fez plenamente. Eu tinha um sacrifício parcial no Antigo que falava de um sacrifício definitivo. Eu tinha um sacerdote mortal, humano, que prefigurava um sacerdócio divino. Eu tinha uma Páscoa que precisava ser repetida para uma Páscoa eterna. Então tudo que havia no Antigo, o próprio tabernáculo era isso, era uma prefiguração, uma ideia, um plano do que viria. Então o Cristo está presente porque ele está sendo anunciado o tempo todo, Ele está o tempo todo sendo predito naquilo que está sendo feito. Bem colocado. Alguém está muito rápido, gente? É que eu não mexo as mãos quase e eu falo bem pouquinho. Então, assim, se eu estiver indo, se foi muita feijoada para o início, assim, vocês vão falando, deixa eu ir mais devagar, tal, levanta a mão, faz uma pergunta, tá bom? E a minha única aula, então eu tenho que aproveitar assim. Não, mas olha só, eu trouxe aqui um livro pequenininho do Leonardo Boff, só que isso aqui é a síntese do pensamento dele. Então, para quem gosta de ler pouquinho e ter bastante conteúdo, eu gostei demais desse livro. Ele disse assim, Jesus, ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre Jesus, espiritualidade, universo, Deus, libertação, terra, ecologia, crise e tal. Mas de Jesus ele falou assim, humano assim como Jesus, só Deus. Humano assim como Jesus, só Deus. E não tem nenhuma heresia. Essa aqui é uma frase dos apóstolos no concílio de Calcedônia, quando vão falar sobre a concepção da Trindade, etc. Isso é uma frase dos
dos apóstolos não, dos pais da igreja, quando definiram que Jesus era Deus. O homem Jesus de Nazaré revelou em sua vida tanta radicalidade e profundidade que os apóstolos concluíram ao termo de um longo processo de reflexão. Humano assim como Jesus, só poderia ser Deus mesmo. E começaram a chamá-lo de Deus. A partir desse momento, os apóstolos que eram judeus deixaram de ser judeus e tornaram-se cristãos. Eles recitavam 3 vezes ao dia, como todo judeu proclama: ouve Israel, um único Deus, e a Ele somente o adorarás. Os cristãos não querem multiplicar Deus, eles também professam que há um Deus único, mas vão além. Professam que esse Deus é comunhão e não solidão. E por isso se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É um Deus comunhão, um único princípio de amor e um único dinamismo infinito de vida. Eu achei interessante essa colocação, humano assim como Jesus, só Deus mesmo. Porque nas frases seguintes, o Leonardo Boff vai escrever uma sequência de ideias que eu gravo hoje, de vez em quando eu prego eu falo. Que ele diz assim, todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. E isso é muito interessante, né? Porque irmãos, o nosso credo, o credo cristão, quando você diz que Deus se manifestou na forma de um menino numa estrebaria de uma cidade lá nos Cafundó do Judas, e o menino tinha tudo, né? Fazia xixi, Deus fez cocô, que Deus foi levado no colo por alguém, que Deus precisou ser carregado, que Deus chorou, que Deus sentiu pavor. E isso para quase todos, né, quase todas as religiões do mundo, isso é uma insanidade. Eu tive no último sábado agora, não nesse, no outro, em Curitiba, e lá eu visitei a mesquita de Curitiba. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade, bem ali na verdade a mulher queria ir na feirinha, a tal da famosa feirinha de Curitiba. Então, indo na feirinha, a mesquita fica ao final da feirinha. Fui lá, tirei os sapatos e entramos por aqueles tapetes persas dentro de uma mesquita, e logo fomos atendidos por uma pessoa, e eu perguntei como se eu, né, um curioso que não sabia de nada sobre, enfim, eu entrei ali, eu não podia dizer, sou um cristão, sou lá da Igreja Resgate de Joinville. Não, eu cheguei lá, olha, o que é o islamismo? E o cara começou, e por sinal um barbudão, pastor, barbudão e tal, e aí ele começou a falar sobre o que é o islamismo. Eu perguntei como era o culto. Pastor, eles pregam, entra o culto, 1 hora de pregação. Depois todo mundo em fila de joelhos. Há um tempo de 20 minutos de oração individual, mas um do lado do outro. E depois tem mais um tempo de oração coletiva. Eu falei, estamos perdendo feio para eles assim. Mas eles oram bastante, o culto quase todo. É 1 hora de pregação e o resto tudo é oração. E mais uma ideia sobre o islamismo, por exemplo, que a ideia da trindade para o Islã é um crime. Nós cometemos uma atrocidade, uma vergonha, você dizer que Deus é uma comunhão,
E mais, você dizer que Deus encarnou, que Maomé é um profeta. Ele não é um ele não é um Cristo. Ele não foi enviado, ele não desceu dos céus. Maomé era um ser humano que profetizou a respeito de Deus. Ele é, né? Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Isso é o que eles dizem. Então veja bem, a ideia não é que o islamismo tem um Cristo e nós temos outro Cristo. Não, nós somos únicos que temos Cristo. No budismo não tem Deus. Não há Deus no budismo. O budismo é uma religião sem Deus. Mas o islamismo tem um único Deus. O islamismo tem milhares de deuses. Mas em nenhuma dessas religiões Deus desceu um dia. Então a ideia de que Deus desceu e habitou entre nós, e conforme João disse, e nós tocamos o Logos, né? O verbo. O que era o Logos? Também é outra palavra interessante. O Logos na teologia, né? O Logos na teologia, Logos é revelação. Logosofia. É, revelação. Nós tocamos a revelação de Deus. João vai falar no capítulo, acho 14 do seu Evangelho. Então, a ideia de um Cristo, os irmãos compreendem? Juninho, todo mundo. Mas Márcia, a ideia de que Deus se tornou palpável. O João dizia, e tem um discípulo, que era ele mesmo, todo mundo já estudou aqui, já sabe, João Omala, né? O discípulo a quem Jesus amava, que era ele mesmo. Então ele está escrevendo, né? O discípulo a quem Jesus amava, que sou eu, ele, né? O João, por isso que eu digo que ele é Omala. O discípulo na qual reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, que era ele mesmo. Então, o João está dizendo, eu me deitei no colo dele. Então o cristianismo assevera uma verdade, nós acreditamos numa verdade de um Deus, que aí vocês vão ver essa palavra talvez muitas vezes, um Deus transcendente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui vocês, toda vez que vocês lêem um livro de teologia, aqui no livrinho do Boff tem várias vezes, então a gente vai tentar entender um pouquinho o que significa isso. Porque isso aqui é fundamental para a gente entender sobre cristologia. O que é transcendência? Existe a palavra transcender, é ir além. Transcender é ir para o outro lado, atravessar. Transcendência é o contrário de imanência. Imanência é estar aqui. Transcendência é estar lá. Então, a transcendência é essa manifestação de Deus entre os homens. É um Deus que era longe, distante, nas alturas, né? Um Deus nos céus, vamos assim dizer, e de repente ele é um Deus da estrebaria, da casa de Marta, no funeral de Lázaro, né? Ou seja, um Deus transcendente é um Deus que ele atravessa a sua eternidade e ele entra na temporalidade. Ele dorme segunda, terça, quarta, quinta, ele embarca na condição humana. Isso é ele chora, exatamente. Então, o Deus que era transcendente, ou seja, que estava distante, agora é um Deus imanente, um Deus presente. Tanto é que quando eles vão profetizar a respeito do Messias, existe um nome que dão a ele, que inclusive quando Maria e a mãe de João era o que de Maria? Irmã, né? Quando elas estavam discutindo ali sobre o nome dos meninos, disseram, ele vai ser, já estava lá em Isaías também, Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. Então, para o Islã, Deus é sempre transcendente, sempre. É um Deus distante, longe. Para muitos de nós, Deus é assim também. Um Deus distante.
que não me enxerga, que não me vê, que está longe. É o Deus, o Islã é isso, é um Deus soberano, nas alturas, que eu devo somente devoção e obediência, né? Agora, para nós, Deus também é imanente. Pastor, na cultura grega, eles diziam que era transcendente, é isso? Tudo. Por que que Paulo, quando vai no Areópago, né, lá no livro de Atos, ele foi praticamente escorraçado lá do Areópago na Grécia? Claro, porque ele falou da ressurreição. Mas não é só porque ele falou da ressurreição, é porque ele falou de um Deus que viveu em forma humana, um Deus que é passível de morte. Então não foi porque ele ressuscitou, é o fato que é um Deus que andou. Olha, eu estou falando de um Deus que ele estava entre nós, ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. O reino está entre nós. Aí eles pegaram um cajado e quiseram sumir com ele dali, justamente. Então, a ideia de um Deus presente, isso talvez seja uma das mensagens mais marcantes do cristianismo. A maioria das igrejas neopentecostais hoje mostra de um Deus com uma outra cara, o Deus de milagre. E a identidade de Jesus talvez seja o nosso maior legado. Porque todos nós como os missionários, nós precisamos levar esse conhecimento de Deus a respeito de quem Deus era e de quem Deus é para o mundo. E nós podemos estar cometendo um assassinato ou nós podemos estar fazendo nascer a luz de Deus no coração do outro. Eu posso mostrar para os outros a ideia de um Deus que é um simples mágico, capaz de fazer milagres financeiros, né? Curas aqui, curas ali, um Deus capaz de realizar sinais. E é verdade isso. Mas isso não é a característica principal de Jesus. E ao contrário, se nós lermos os evangelhos, Jesus diversas vezes pediu para que os discípulos não contassem a respeito dos milagres. Por quê? Óbvio, ele não queria ser conhecido como milagreiro. Eu não sou um mágico que vim aqui estalar dedos, abrir mar, fechar conta no SPC, abrir crédito bancário, resolver problema de tumor, embora ele possa fazer e faça e realize, e é verdade tudo isso, mas isso não é a essência do cristianismo. Está contido no reino, mas não é o reino. Está contido no reino, mas não é o reino. A essência da cristologia está naquilo que Pedro entendeu pela primeira vez e que todos nós agora, também como Pedro, iluminados pelo Espírito Santo, estamos agora tomando ciência de que ele é o enviado de Deus ao mundo, de que aquele personagem ali é o Senhor da história, ele é o Senhor da natureza, tudo que existe, todos os mares, todos os rios, cada borboleta, cada árvore, cada criança, tudo que acontece está sobre a sua mão. Quem pode pegar o livro de Colossenses? Eu acho que tem uma Bíblia aí, um crente bom que trouxe a Bíblia. Serve o celular? Não, é só os crentes, tem que ser daquela de verdade e tal. É brincadeira? Não, pode ser com o celular, sim. Não, pode começar a ler o primeiro, irmão, qualquer um, porque Colossenses ele vai falar só sobre isso. Lê o capítulo 1, começa. Tá bom. Paulo, apóstolo, Colossenses, é. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos, Pode ler. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e no amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada no céu. Ó, só um detalhe. Ele abre com uma introdução, uma saudação, que é comum de Paulo a todas as cartas. Depois tem um trechinho ali que ele vai dizer, ó, visto que vocês todos são crentes,
Vocês declaram fé em Jesus Cristo, amor pelos outros e a esperança. Fé e amor e esperança. Lembra lá de Coríntios capítulo 13? Tudo vai passar, no final vai sobrar só 3 coisas. E quando nós vemos essas 3 coisas no povo, é porque o povo é crente. Fé, esperança e amor. Então ele disse, eu estou vendo isso na igreja de vocês. Eu vi que vocês são crentes. Continua. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também pode que vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam em Epáfras, nosso amado cooperador, fiel e ministro de Cristo, para conosco. Também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso. Ele está falando, eu quero que vocês que tenham ouvido o Evangelho, vocês cresçam em todo o conhecimento de Deus. Não é, como o pastor falou, não é numa parte do conhecimento de Deus, não é só na graça, nem isso. Eu quero que vocês cresçam plenamente. E agora vai vir os textos que a gente continua lá. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus, graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, olha só. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo e é a igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Até aí. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Esse para mim é um dos textos mais lindos dessa carta, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, o que Jesus está fazendo não é reconciliar o ser humano a Deus, é reconciliar com Deus todas as coisas. Porque quando houve a queda, toda a natureza também se perverteu. Romanos capítulo 8 diz, e a natureza até hoje sofre com dores de parto, esperando a revelação dos santos. Ou seja, toda a criação sofre. A maldade não está no reino humano, a maldade está em toda a existência. Toda a terra, a natureza sofre hoje, não sofre? Tudo sofre hoje, tudo vive esse descompasso da não soberania de Deus, no sentido das decisões de cada coisa, e por isso a morte, por isso a dor, por isso a desavença, etc. Então ele diz, o que Jesus está fazendo é trazendo para si, é reconciliando consigo tudo. Tudo foi feito por ele, para ele. Então o que ele está fazendo? Ele fez tudo, a queda espalha tudo, e agora Deus vai e chama para si de novo todas as coisas. Então, a salvação que está em Jesus não é uma salvação do homem, ela é uma salvação cósmica, é uma salvação de tudo que existe. Tudo está sendo salvo em Cristo, tudo. E o ser humano é o ápice dessa salvação. O ápice, ele é a pérola dessa salvação. Exatamente, porque
a menina dos olhos, bem lembrado, André. Porque tem uma coisa interessante, por exemplo, se havia o Pai, o Filho e o Espírito, que era essa comunidade de amor antes da fundação do mundo, Jesus já chamava Deus de Pai, sempre chamou de Pai, ok? Sempre. E aí quando os discípulos dizem, Senhor, como é que a gente deve orar? Ele poderia começar dizendo, Pai meu, que está no céu. E eles, não, mas eu vim reconciliar vocês não só comigo, eu vim reconciliar vocês com a Trindade. Então a partir de hoje, quando vocês falarem com o Deus Trino, você vai dizer de um Pai que é nosso, ele não é só meu. Porque antes eu me relacionava com o Pai, Jesus podia dizer, mas agora todos vocês estão sendo reconciliados com Deus. Então todos vocês quando orar vão dizer que Pai nosso, porque Ele é de todos nós. Nós estamos todos juntos. Vocês fazem parte desse plano de redenção. A oração agora é de um Jesus que acolhe a todos nós e nos oferece de novo para Deus. E aí nós dissemos, quando vocês oravam, vocês dizem, Pai nosso. Porque estávamos eu, o Pai e o Espírito na eternidade. Mas na encarnação, Cristo veio resgatar todas as coisas para si, né? Para Deus. Trazer para o seu braço, né? Como uma galinha, que, como ele disse, né, quando ele está diante de Jerusalém, ó Jerusalém, chorando, né? Ah, eu sou como uma galinha que queria que você estivesse tudo assim debaixo das minhas asas. E é isso que Deus está fazendo conosco. Posso perguntar? Claro. Ali em Colossenses 17 fala, nele tudo subsiste, né? Uhum. No grego essa palavra é a sunistal, e ela é mais rica no grego do que no português. Ela fala assim que colocar junto, unir as partes que são separadas em um inteiro. Que no português acabou traduzindo para subsídio, ela quer dizer muito mais, né? É juntar por composição, combinação. Já está tudo espalhado. Isso. Ela quer dizer muito mais no original do que fala só. Como diz o profeta latino, estava tudo junto e misturado. Isso, muito gosto. E aí vem Deus e organiza o negócio. O que quer dizer com soberanias? Quer trono, quer soberanias? Soberanias fala de poderes, né? São as ordens de poder. Poderes, sejam eles poderes, por exemplo, como governos, ok? Poderes como, ele fala dos visíveis e invisíveis, inclusive. Por exemplo, poderes, grandes conglomerados de empresas, eles têm um poder imenso. Okay? Grandes bancos, grandes empresas. Também os invisíveis. Ordens demoníacas e todos os poderes das esferas celestiais. Ou seja, não há nenhum poder que esteja sobre o seu... Ou seja, ele tem a supremacia, que é a palavra... Você está sobre todas essas coisas. Todos os poderes visíveis e invisíveis estão sujeitos à sua ordem. O mar era algo extremamente poderoso. Um exemplo... estava sujeito à sua ordem. E outras, né? Por exemplo, a morte era um poder. E quando ele dizia, ele morreu, e está no nosso credo cristão, né? E foi até os infernos visitar a todos aqueles que eram seus. Ou seja, não há nenhuma instância da existência física, né, visível, ou nenhuma instância da existência invisível que não esteja sobre o seu domínio. Ok? É isso. Supremacia. Pastor, eu queria fazer uma pergunta a respeito dessa questão aí dos filhos de Deus, que o senhor falou, né? Na época de Jesus, os judeus eles costumavam se considerar como filhos de Deus ou apenas como servos de Deus, assim? Ou filhos de Deus. Ou filhos de Deus. Olha,
não havia uma identidade dos judeus. Vocês irmãos entenderam a pergunta do Sidney? Ele perguntou se os judeus se consideravam filhos de Deus ou se eles se consideravam servos só de Deus. Alguém que servia a Deus, como alguém que participava, comungava daquela religião. Veja que a principal identidade dos judeus não era com Deus primeiramente, mas era com Abraão. Tanto que quando eles vão entrar em discussão com Jesus, mas olha, isso aqui são filhos de Abraão, e ele disse, olha, até dessas pedras aqui eu posso suscitar filhos de Abraão. Ou seja, eles deram, vamos dizer assim, seria, olha, nós somos descendentes de Abraão. Aquilo para eles era o ápice exatamente da visão judaica. Nós somos filhos daquela promessa que Deus fez a Abraão. Então, filhos de Deus seria algo muito além do que eles, com certeza, pensavam a respeito. Com certeza. A Ultimato, inclusive, lançou um dos últimos edições, foi sobre o Deus de Israel e o Israel de Deus. A irmã me olhou com uma cara lá e disse, não entendi bem isso, eu também não entendi no início. Não, mas o título já era sugestivo. O Deus de Israel e Israel de Deus. Eles perguntavam assim, toda a nação de Israel era o Israel de Deus? Ou seja, todo cidadão que nascesse em Israel, então era alguém que servia a Deus? Não, tinha uma capetada lá naquele Israel lá que não servia a Deus coisa nenhuma, mas era israelita. Podia até ir no templo, como tem na igreja hoje. Fazia parte do plano, mas não, nem todos seguiram ali. Os filhos dele iriam sacerdote e os filhos eram desgraça. Exatamente. Então, nem todo Israel era o Israel de Deus. Os irmãos compreendem? E dentre esse Israel de Deus, ou seja, dentre esses que serviam ao Deus de Israel, haviam aqueles que com certeza se consideravam, não havia essa ideia de filiação com Deus. Havia uma ideia de filiação com Abraão. Nós somos filhos da promessa que Deus deu, não a mim, a Abraão. Então havia uma ideia de filiação com Abraão. Tanto é que a religião para o israelita é uma religião no sentido de povo, o que não é para nós, né? A religião para eles é algo que Deus deu àquela nação. Nós aqui não. Na Resgate nós podemos ter um angolano, um israelita, um armênio, um brasileiro, um paraguaio. Ou seja, a nossa ideia de filiação a Deus não está ligada à ideia de povo, nem de nação. Ao contrário deles. A ideia de religião para eles estava ligado a uma nacionalidade, a um povo, a uma nação. Certo. E daí, considerando isso, pastor, que eles os judeus propriamente dito na época, não consideravam que eles fossem filhos de Deus, o fato de Jesus colocar ali naquele momento o termo Pai Nosso que estás no céu, que está colocando todo mundo que está ali em volta como filho de Deus, né? Uhum. Eu já vi muitas seitas assim falando, por exemplo, Seishonoye. Já ouvi o pessoal do Seishonoye. Aquela que tem aqui na todo mundo é filho de Deus. E daí eles vão puxar justamente esse texto e vão dizer, Jesus falou, Pai Nosso. Então é todo mundo. E seguindo esse raciocínio que os judeus não se achavam filhos de Deus, não era algo tradicional, e agora Jesus fala naquele momento para aquelas pessoas que de repente talvez muitos deles talvez não fossem salvos, né? Uhum. Mas Jesus colocava ali Pai Nosso, colocando todo mundo como um filho de Deus. Como que a gente responde esse questionamento? O apóstolo Paulo responde: a todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a esses deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então a carta aos Romanos, né? Ou seja, para o apóstolo Paulo já provavelmente vivendo essa, não sei se tinha gente da Seishonoye no tempo dele lá, né? Mas eu acho que gente que pensava com esse ideal, com esse viés, já devia ter naquela época.
ele vai dizer quem são os filhos de Deus. São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou são aqueles que são guiados segundo... Ali não é a ideia de Espírito Santo só, mas todos aqueles que são guiados segundo a vontade de Deus. São todos aqueles que submetem à vontade de Deus. A todos esses que se submeteram, a todos esses que olharam para Jesus e disseram: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se submeteram a Ele. O apóstolo Paulo, ali eu sei que o Romanos vai ser longo nesse negócio, né? Ele não chega, por exemplo, a uma conclusão no capítulo 9, mas ele vai dizer o seguinte: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados de filhos. Então, assim, a ideia é que todo mundo é filho de Deus já cai por terra. Daí com base em Paulo. Com base em Paulo. E tem gente que diz assim: mas Paulo tem uma teologia paulina, e Jesus pegava uma outra teologia que é diferente da de Paulo. Não, se você vê o que Jesus vai fazer, essa mesma palavra de Paulo está naquele texto quando, depois de ter feito, acho, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus atravessa o mar da Galileia, e quando chega do outro lado, a multidão pega os barquinhos e segue eles, né? Aí Jesus estava do outro lado, desceu do barco, tinha uma multidão de novo atrás dele. Aí lembra o que ele fala? Vocês só estão aqui porque vocês encheram a barriga do outro lado, e agora vocês querem comer de novo. Então vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui pelo que eu posso dar para vocês. Está lá no texto. Aí Pedro disse assim, Pedro, né? Sempre o trapalhão. Se fosse os trapalhões, ele era o Didi. Mas o Pedro sempre dando mancada. E mais uma vez ele dá aquela mancada, né? Ele disse: não, senhor, mas eu nunca vou te abandonar. Ele disse: rapaz, você vai ser o primeiro. Se tu não comer da minha carne, se tu não beber do meu sangue, tu não tem parte comigo. Ou seja, se você não se alimenta de mim, se você não está comigo por causa de mim, é isso que ele está querendo dizer. Então você também não tem parte comigo. Então ele estava dizendo assim: quem é meu filho? Jesus poderia dizer: é quem está comigo, quem se alimenta de mim, quem tem comunhão comigo. Em suma é isso. Então a comunhão com Deus é a prerrogativa para aqueles que são filhos de Deus. E Jesus vai fazer isso várias vezes, da mesma forma, usando palavras diferentes, mas dizer isso o tempo todo. Quem que vocês estão buscando? Pastor Neemias. Ou a teologia, certo? Tanto que Jesus como Paulo fala a mesma coisa. Por exemplo, depois que você citou, e João, no Evangelho de João, capítulo 1. Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ok. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, né? Ou chamamos com vontade. O mesmo Espírito que com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí João, o próprio Jesus falando, mas todos, versículo 11, 12 e 13. Veio para os que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A saber, os que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém. Então a linguagem quando Paulo conta de Jesus está muito próxima, né? Essa questão, essa vinculação a uma experiência pessoal que a gente vê muito na igreja evangélica, né? Você ter um encontro pessoal com Cristo, você fazer a sua oração. Por que há um incentivo tão grande na igreja evangélica para que você tenha? É porque, na verdade, não existe... Ninguém vive com Deus por osmose, por andar perto de alguém que anda com Deus, ou por ouvir alguém que fala a respeito de Deus. Alguém se torna filho
quando na verdade começa a caminhar com Deus, quando começa a dialogar, quando a sua vida vai sendo transformada por esse Deus. E na verdade o que a gente chama de salvação, teologicamente se chama adoção, né? É a criação, a justificação, a adoção, enfim, são os vários passos da salvação. Fala. Por Jesus Cristo, exatamente. Todos estão predestinados a serem filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso ficou boa, viu, Cidinho? Não, mas justamente tem uma briga feia aí sobre os calvinistas, presbiterianos, né? E a ala pentecostal, metodista, tal, que são mais arminianos. Eu vejo que esse texto ele faz a junção harmoniosa das duas coisas. Todos são predestinados à salvação em Cristo. Ou seja, em Cristo todos estão predestinados a serem salvos. Mas isso é para outra matéria. Mas na verdade essa ideia de adoção ela está na Bíblia toda, o tempo todo. Tem umas passagens assim que até certa vez assim me emocionou. Foi quando Deus estava se revelando ao ser humano durante todas as Escrituras. Ele deu uma voz para Abraão, né? Para Moisés já é algo muito mais palpável, já tem uma fogueira. Nós já temos outras coisas mais palpáveis, né? Então uma revelação progressiva de Deus para o ser humano. Mas quando Moisés pergunta para Deus, né? Quem tu és? Aí ele vai dizer, eu sou o que sou, que é aquela famosa frase. Mas ele, antes dele dizer eu sou o que sou, ele falou, eu sou o Deus que te tirei do Egito. E isso é muito significativo. Depois ele vai dizer, eu sou o que sou. A gente só lembra do eu sou o que sou, mas não lembra dessa primeira frase ali, que é eu sou o Deus que te tira do Egito. Deus não disse assim, não, para aí, senta na quarta-feira lá na escola teológica que eu vou te explicar quem eu sou. Ele poderia, não vou te dar uma aula de teologia, eu só vou dizer uma coisa para você, eu sou o Deus que está te tornando uma pessoa livre. Você era uma pessoa escrava. Então, a primeira ideia que Deus quis passar de si mesmo era de que Deus estava nos tornando livres. Se alguém não era livre, né, é porque vivia sobre algum jugo de opressão, de escravidão, etc, etc. E essa própria ideia de liberdade, depois, Jesus vai trazer isso, né? Quando ele fala de correntes, né, eu vim para libertar o cativo, trazer vista aos cegos. São vários tipos de liberdade que são dadas. Eu vejo, por exemplo, quando eu me converti, uma coisa, eu acho que quando todo mundo teve uma experiência de conversão, uma experiência com Cristo, uma experiência mística, é óbvio que os milagres são uma coisa que chama a atenção, não é verdade? Os milagres sempre são uma coisa que nos chamam a atenção. Mas, então a gente procurava, por exemplo, enfatizar o fato de que Jesus tinha curado um homem coxo, que vivia há 30 anos, 38 anos, sem poder caminhar. E aí, Jesus até brinca uma vez, né? Ele disse, o que é mais fácil para vocês? Eu curar a perna dele ou dizer que os pecados dele estão perdoados? O que vocês acham que é melhor, né? Porque a gente não tem noção dos desdobramentos, por exemplo, desse evento. Se hoje uma pessoa deficiente já tem dificuldades de se localizar socialmente, de possuir seus direitos de mobilidade, acesso ao trabalho, acesso ao lazer, acesso aos meios de entretenimento, etc., você imagina o que seria uma pessoa deficiente físico em Jerusalém há 2015 anos atrás, ou 2000 anos atrás, sei lá.
Esse cara, primeiro, ele não tinha condições de sustentar uma família, provavelmente ele era uma pessoa só. Então também sem filhos. Segundo, por ser um deficiente, ele não podia ir para a cidade. Um deficiente físico ou mental não poderia entrar na cidade. Por isso havia as cidades satélites que eram exclusivas para pessoas deficientes. Nos dias de festa, esses deficientes vinham para a cidade, mas ficavam do lado de fora do muro, nos conhecidos tanques de Siloé, etc., e vários outros tanques que haviam na região. Ele não poderia nem entrar na cidade, ele não vivia junto com as outras pessoas. Quando Jesus curou a perna de um cara, a perna é o detalhe. A perna é o detalhe. Porque esse cara agora, saudável, aos 38 anos, eu estou com 36, mas esse cara, 38, é um cara jovem, né? É um garoto. Um cara jovem, 38 anos. Fiquei pensando, 38 anos, esse cara poderia ter uma família, filhos, habitar na cidade, ter o seu trabalho, sua renda, e pescar, ver o mar. Então, a libertação que Jesus traz, irmãos, a libertação da perna, ela é míope, ela é pequenininha, ela não é nada. Não é nada. O olho que era assim ficou assado. É claro que ela foi importante, né? Claro que a recuperação física foi muito importante. Mas ela não é tudo, ela não é quase nada nesse processo. Porque na verdade o que Jesus trouxe à tona é uma restauração completa da vida do cara. Financeira, inclusive. Então, que a perna é um detalhe. A perna foi o estupim desse processo de libertação, de liberdade de vida. E isso é muito importante. Eu até, no passado, a gente até brincava aqui na escola, quem está, né, nos outros anos, uma fé que é baseada em milagres é uma fé muito pobre. Porque uma fé baseada em milagres é uma fé que se baseia só no que Jesus pode fazer de extraordinário. Tá, mas tudo o que ele faz de ordinário, o sol que nasce todo dia, o seu coração que bate sem que você faça força nenhuma, todos os teus órgãos funcionando, o teu cérebro funcionando, aquela criança que nasce no ventre da mãe, que ninguém sabe como, tudo que opera na natureza, tudo é Deus operando. Daí quando Deus faz uma coisa fora da vida ordinária, né? Fora da coisa normal da vida, a gente acha então que Deus é grande, porque Deus curou a perna do cara. Mas Deus fez os astros, está fazendo os astros se moverem em todas as órbitas celestiais, Deus está fazendo a chuva cair, os ventos soprarem, Deus está fazendo todas as crianças nascerem, morrerem, todo o ciclo da vida está sendo operado pela ordem de Deus e a gente acha que o milagre é alguma coisa. Então assim, alguém que depende do milagre para dizer que Deus é grande é porque ainda não conhece a dimensão da fé. Porque a dimensão da fé é uma dimensão que já Deus é grande sem que Ele faça nada, porque já está tanta coisa acontecendo que a gente devia estar estupefato, né? Com que a vida é um grande milagre de Deus. E aí quando Deus opera uma coisa extraordinária, é uma razão a mais para nós adorarmos a Deus. Então que bom assim que a gente tenha a capacidade de recuperar essa visão cristológica sobre aquilo que a gente crê. Senão a gente fica na igreja 5, 10 anos e é igual um câncer, irmãos. Uma pessoa que está indo para o caminho errado, não é porque ela vai longe, quanto mais longe ela for, pior é. Quanto mais ela caminha, pior é. Se ela está no caminho errado, quanto mais ela caminha, mais ela se desvia. Mas alguém que está no caminho certo, um passo só que ela deu, já está mais perto do alvo. Um passo só. Então é melhor a gente estar aprendendo sobre Deus, sobre as coisas que as Escrituras mesmo vêm falar sobre Deus, porque esse passo que vocês estão dando hoje aqui, talvez seja melhor do que várias corridas que vocês já deram e que eu dei na direção errada.
Porque se uma célula é boa e ela se multiplica, ela vai se tornar 2 células boas. Mas se ela é uma célula ruim e ela se multiplica, ela mata. Então, eu acho que Deus está promovendo tudo isso entre nós, e todos nós estamos aqui, não estamos aqui em vão. Estamos aqui justamente para arar a terra da nossa vida, da nossa fé, né? Permitir que a palavra de Deus e o conhecimento de Deus evolua, cresça, se multiplique dentro de nós, para que a gente possa justamente voltar a pensar de maneira correta a respeito daquilo que Deus disse de si mesmo. A igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma. Nós já estamos todos perdidos já de novo. Precisamos de novos Luteros, novos Calvinos, novos John Wesley, porque o que nós estamos vendo aí, né? O que nós estamos vendo aí, irmãos, é uma palhaçada, é um circo a céu aberto, com as suas exceções, obviamente, né? E quiçá Deus esteja levantando aqui essas exceções, né? Como dizia lá o Elias, mas todo mundo se corrompeu. Ele falou, não sabe de nada, inocente. Tem uns 6 mil aí que não caíram ainda, não é verdade? É verdade, tem uns 6 mil que não caíram ainda. Você que não está sabendo de nada. 7 mil. Então, eu acho que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Nós vemos de uma tradição de ouvir muito. A gente ouve pregação, escuta músicas, vamos nos cultos, mas nós precisamos começar a confrontar tudo isso que nós ouvimos com as Escrituras, com os textos teológicos que a gente vai tendo aqui, para nós começarmos a pensar certo. Eu acho que pensar certo, saber para onde caminhar, é fundamental, para que, mesmo que você dê um pequeno passo, mas você já está mais perto do alvo, mais perto desse amadurecimento, desse crescimento do que antes. E, enfim, essa é uma aula introdutória sobre Cristologia. A gente não falou quase nada do livro, até porque vocês não têm um livro aí. Mas é isso, na verdade eu usei aqui a introdução. Não, nem usei a introdução, só o Cristós ali que eu usei. Tem mais nada aqui. Mas na verdade, porque é o seguinte, eu queria que a partir da semana que vem o professor Vitor já vai começar com esse livro, como hoje a maioria de vocês não teriam. A semana que vem, talvez a maioria já tenha a oportunidade de estar acompanhando com o livro. Mas durante as aulas, o professor vai apresentar para vocês também materiais extras, livros bons, né, de baixo custo, tal, sobre a matéria de Cristologia, para quem tem interesse. Mas eu acho que o livro de Colossenses é um dos principais, assim, para que você tenha uma visão bem ampla sobre essa matéria. Então, você tem um plano bíblico, deseja começar a fazer uma leitura bíblica, né, veio de férias, está enferrujadão, a Bíblia está com cheiro de mofo lá, pega ela lá no armário, livro de Colossenses, e começa a fazer uma leitura aquela, sabe? Não a da minha filha diz, pai, eu vou ler a Bíblia. Daí ela lê, parece o Galvão Bueno narrando a Fórmula 1, assim, né? O radialista ela pela ponta esquerda, pela ponta direita, assim, mas filho, o que ele falou? Não sei, pai, mas eu estou lendo. Então, filha, não adianta só, tem que ir tentando perceber, né, o gosto, né, o que tem por trás do texto, compreender o texto. Então, uma leitura, o livro de Colossenses é um livro pequenininho, então fica a minha indicação para vocês sobre um bom livro para estudar Cristologia dentro da Bíblia. Você não precisa mais comprar nada, tem um livro aí. Tá ok? Alguma pergunta? Questão? Fala, pastor. Claro não, mas a gente tem, não sei que hora é agora. É cedo? Quando a gente falou da salvação, por exemplo, disse que tudo vai ser salvo. Não, eu não disse. É disso, por isso que eu estou fazendo. Não, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. E que todas as coisas estão predestinadas. Eu não estou dizendo isso, a Bíblia que diz lá. A irmã leu o texto lá, ela que leu. Ó. Que todas as coisas. O texto diz que. Eu acho que é um texto que
ele vai fazer uma boa harmonia entre a predestinação e a gente vai ver isso, e o arminianismo. As duas correntes de salvação, que são o calvinismo e o arminianismo, pregam a predestinação. Os dois. Que todos estão predestinados. Não é nesse aspecto É. Isso. Não é universalismo. O que Deus está falando é que tudo no sentido que quando o Apocalipse diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, significa que não é só o ser humano que está nesse processo. Que Deus está, ou seja, quando fala novos céus e nova terra, significa que Deus vai fazer todas as coisas novas. Todos. Inclusive a natureza. Mas a salvação é para as pessoas. Claro. Nós somos salvos do inferno. O seu poodle vai para o inferno, irmãos. Não, estou brincando. As outras coisas vão ser restauradas. Restauradas. Não, claro. Muito bem colocado, pastor. Senão vai pensar que todo mundo vai ser salvo e vira universalismo, né? Não, no sentido que o plano, ou seja, a visão cristológica não é que existe, Deus vai vir e pinçar o ser humano num projeto de salvação do ser humano. Não. O que a Bíblia fala sobre Cristo é de um Deus que vai fazer novos céus e nova terra. E novos céus e nova terra está nós e toda a ordem criada. Tudo. Reconciliação. E aí ele falou, existe a salvação, que são para as pessoas, e a restauração, que é para a natureza. E Claro. esse novo céu e nova terra vai passar pelo juízo, que talvez é uma etapa que a gente não abordou aqui. Escatologia, né? Exatamente. Como o pastor Neemias falou, alguns não vão passar. Então, nesse tudo novo, é uma peneira, né? Exatamente. Não foge, acho que é isso que o pastor... É que, até esclarecendo, o pastor Neemias comentou um negócio interessante. Tem gente que defende o universalismo. Todo mundo vai ser salvo. A Dilma, o José Dirceu, o Aécio, tá? O Alckmin, o Dudeler, todo mundo, eu, você, os poodles, tudo vai ser salvo. Existe uma corrente, os universalistas. Não, é que a minha mulher está comprando um poodle, irmãos, eu estou com um poodle na cabeça agora. Ela está comprando um poodle desse tamanho assim. Não, aqui é o seguinte, eu vou começar a estudar todo dia à noite. Aí ela falou, pô, você não vai estar, a gente compra um cachorro. Eu falei, deixa eu entender. Ficou ruim. Daí ela falou assim, não, machinho. Eu falei, não, aí não, macho aqui em casa só eu tenho que ser uma fêmea. Não, brincadeira. Não, ela disse que... E ela tá comprando uma poodle, uma cachorrinha poodle. Eu tô com esse poodle na cabeça até agora. Não me desceu o poodle ainda, mas são 3 mulheres lá, o poodle vai acabar indo para casa, não vai ter chance. Quem manda vai, voto vencido. Mas muito bem, então existe o universalismo, aí existe outra parte que diz, não, a salvação é restrita. Aí tem os calvinistas que vão dizer, não, é restrita quem Deus escolheu e pronto. E aí vai ser outro dia, não, vai ser quem escolheu Deus. E aí, irmãos, isso é uma briga de 500 anos, de 500. Já está lá do Agostinho, já vem mesclando, é uma briga de mais de 1 milênio e não vai ser a escola teológica que vai resolver isso. Mas nós vamos tocar nesse assunto também. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e espero ver vocês mais para frente.